Gostaria de apresentar as pessoas que estão neste momento no palco. É a professora Luísa Lima, o Humberto Brito, coautor do livro, e eu, Pedro Letria. Eu gostaria de agradecer ao Humberto e à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite para estar aqui. É um gosto. Queria agradecer a todos os presentes também a vossa confiança, pois assistir a um lançamento de um livro que nunca viram nem leram requer um empenho muito particular. Estamos aqui por causa do livro Regras de Isolamento, Vida ao Redor do Centro, de Jaimília Pereira de Almeida e Humberto Brito, livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E queria convidar-vos para uma conversa participada com um dos autores, o Humberto, e com a professora Luísa Lima, que é psicóloga, professora e investigadora no ISCTE e especialista em percepção de riscos. Ao saber que a Jaimília não iria estar presente, ocorreu-me escrever-lhe e pensar alto sobre o que foi a minha experiência do livro. E aproveito-me da presença do coautor, a quem pediremos satisfações, e da professora Luísa Lima para abrirmos de seguida a conversa. Passo sem mais demoras a ler. Cara Jaimília, não sei se um moderador tem de ser moderado ou modesto, mas regras de isolamento, vida ao redor do centro, é um objeto absolutamente extraordinário e não poderia deixar de vos congratular pelo feito. Elencar de que é composto um livro é como responderem-nos com o enredo quando perguntamos pelo assunto. Sabe a pouco e induz em erro. Mas quando se trata de um livro com 191 páginas, das quais 117 preenchidas por textos e outras 56 com fotografias, quando 91 das páginas de texto são tuas, Jaimília, 21 do Humberto e 5 dos dois, a singularidade a que me referia é inegável e merece nota. O livro abre com uma fotografia de uma casa para pássaros encaixada numa árvore. Outra imagem, do vosso cão, fecha-o. Lá dentro, os textos surgem primeiro, são as regras de isolamento. Seguem-se-lhes as imagens. Todas as fotografias foram tiradas pelo Humberto, todas elas verticais e a preto e branco. Lemos, a abrir, que o livro é dedicado a uma casa, a casa onde vivíamos em 2020, e sobre ela, num parágrafo isolado, é-nos dito que não é nossa, mas devemos-lhe a vida. A fechar o livro, noutro texto breve, é dado voz àqueles e aquilo que deixaram para trás quando mudaram de casa. Lemos e sentimos pela falta que lhes faz o vosso carinho e as saudades que sobraram. Não tenho memória de outro livro dedicado a uma casa, nem me ocorrem muitos exemplos de parcerias conjugais e criativas. Talvez Mary Shelley e Edgar Allan Poe, Sylvia Plath e Ted Hughes, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, ou Paul Auster e Siri Hustvedt. Embora nenhuma guarde tanta generosidade e carinho como a vossa. Ao percorrer as folhas do livro, somos conduzidos por textos isolados, textos mais ou menos curtos, sem ligação aparente, textos que partem da observação e que transportam a fantasia, ou ainda, que são simplesmente mágicos do princípio ao fim. Citações textuais e textos de análise literária. Todos em sucessão e sem título, salvo num caso, o sonho da Sinita, numa frase que lera umas páginas antes, a propósito de um bordado num pano, noutra casa de outra pessoa. É imediatamente aparente a diferença de conversa que cada texto convoca, e o desafio de navegar as suas diferenças é somente facilitado pela repetição de alguns factos, descrições de sítios ou nomes. A autoria de cada texto, essa, anuncia-se no peso das palavras e na leveza da sua arrumação, assim como no indispensável e discreto colofon. Nenhuma fotografia tem legenda, título ou data. A maioria dos textos parte de miradas lançadas a partir de casa ou das suas redondezas, que se fixam em pormenores de objetos e momentos das pessoas. São vistas para o exterior, apontadas para baixo ou em frente e ao nível da rua. Como tantas das fotografias que nos devolvem os chopos e jardins e edifícios em volta do vosso prédio. Em vários dos teus textos falas de H, do Humberto, ou de familiares ausentes. Em muitos dos textos, lê-se o nome de vizinhos, velhos e sozinhos, e de episódios com eles vividos ou imaginados. Por vezes, estamos dentro de portas, protegidos e próximos. Íntimos, como nas fotografias, em que as mãos de ambos se tocam e procuram.
Na página 105, sou lembrado do fascínio de Machado de Assis por paridades e simetrias. E imagino que o Humberto me está a apontar para como a paginação do Regras de Isolamento é construída em espelho, entre palavras e imagens, refletindo a simetria entre o imaterial e o indizível. Há pessoas que reconhecemos passadas umas páginas, noutro texto, assim como há fotografias que descrevem o mesmo sítio, noutro momento. Há fotógrafos que são lembrados a partir de escritos seus e das suas imagens, assim como há livros que são fotografados, abertos e fechados. Citas Robert Adams, que foi professor de literatura, antes de ser fotógrafo, mais do que uma vez, e repete-se a sua pergunta: o que ajuda? E logo respondes que precisamos uns dos outros. De Robert Frank, na página 99, lembras que a cidade é como o mar que tira sempre alguma coisa de ti. E evocas por mais de uma vez os esqueletos desvendados pelas intermináveis obras urbanas, a morte debaixo dos pés, como lhe chamas, e o nosso sapateado sobre ela. Interrogas-te noutras vezes pelo local das franjas ainda livres desse mórbido palimpsesto. O ar que inspiro, quando folhei o manuscrito, é rarefeito, rendilhado, cerezido. Assim como sagaz tudo o que ele sugere e constrói a partir do olhar dos narradores, do fotógrafo. Sobre fotografia, é muitas vezes referida à invulgaridade do ponto de vista, do ângulo de visão, do enquadramento, como se uma fotografia de uma janela se tratasse. Quando, se nos virarmos para trás, para o outro lado da câmara, está o sítio, o contexto de quem olhava. Lembro-me de André Kertész e das suas fotografias em From My Window, tiradas dentro de casa, contra a janela virada para Nova Iorque após a morte da sua mulher de mais 50 anos, e em que a mágoa é tão transparente e insuportável quanto as pequenas figuras de vidro que encena. Olho para as 4 fotografias tiradas pelo Humberto ao vosso galgo e à sua interjeição ao longo da sequência das imagens e pergunto-me se funcionam capitularmente como as bandeiras, como as fotografias com bandeiras americanas no The Americans do Frank marcam capítulos imaginados. Fico sem certezas e paro demoradamente na página 161 a fantasiar a correspondência entre cada um dos 4 fusos horários dos relógios exibidos pelo teu pulso e mão. Projeta em cada um dos mostradores alguém de algum dos vossos textos e, sem querer, continua a sua história. Paro. Consolo-me na página 109 quando Humberto descreve a habilidade realista decorrente da narração seguida, o uso do diário, uma repetição de atos e meneios, um instrumento de representação da vida no Memorial de Aires. Sobressalto-me a pensar que estas regras de isolamento poderão também ter sido esquiçadas do fim para o princípio. Comovido, sorri ao ler na página 124 a alegria do Humberto por ter arrancado de casa, ou, como lhe chamas, do abrigo que me vai enlouquecendo de tanto me abrigar, e partilhei da vossa felicidade em passear tão juntinhos. Com este livro fulgurante, acredito que a casa que nos dizem que devem a vossa vida será transportada para sempre em vós e que a sua partilha é um verdadeiro convite para que nela entremos e, deixando então de agir, que simplesmente sejamos. Felicito-vos pela ousadia das palavras e das fotografias que, tal como aquela que admiraste nos miúdos das motas na Via Rápida, desafia o medo e o esquecimento. Um beijo. Obrigado, Pedro. Não sei bem o que dizer. Será? Está ligado? Não sei, acho que tenho de processar o que o Pedro disse e vou passar a palavra à Luísa para continuarmos a conversa. Sim. Então, muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada à Fundação por me ter convidado para estar aqui hoje e muito obrigado, principalmente, à Jaimila e ao Humberto por nos terem dado este livro, que é um livro, como dizia o Pedro, extraordinário. É um livro extraordinário de sensibilidade, na relação com o espaço, na relação com as outras pessoas, visualmente muito bonito, porque tem fotografias incrivelmente bonitas. E eu agradeço imenso a oportunidade que me deram de ler isto em primeira mão, antes do livro ter saído,
até porque eu não sou nenhuma especialista em estudos literários e calculo que quem saiba de literatura possa dizer coisas maravilhosas sobre este livro que eu não consigo. Acredito que sim, o leio e gostei muito porque é um livro de uma poesia extraordinária. E também não sou fotógrafa, o meu avô, tinha um avô que era fotógrafo, tirava muita fotografia a preto e branco e portanto também adorei a qualidade das fotografias deste livro, mas também não sou uma fotógrafa, nem uma teórica das artes visuais e portanto terem-me chamado para aqui foi um grande desafio. O Pedro já fez uma leitura do que encontramos neste livro, está na coleção dos retratos, e de facto são retratos do espaço e são retratos das pessoas que não estão nas fotografias, porque são fotografias em que praticamente não aparecem pessoas, aparecem natureza, aparecem alguns animais, mas as pessoas são muito raras. E a leitura deste livro fez-me pensar numa série de coisas que, sei lá, gostaria de partilhar convosco, não da parte da teoria literária, mas como psicóloga. Mas antes de ser como psicóloga, como pessoa e leitora normal, este livro é muito desafiante porque tem perguntas muito bonitas. Perguntas como: o que é que nos ajuda neste tempo em que estamos vivos? É uma pergunta que faz sentido quando estamos na pandemia, mas faz sentido sempre. O que é que nos ajuda neste tempo em que estamos vivos? O que é que vale uma vida? Para que serve a fotografia? O que são os nossos amigos? Não sei, foram perguntas que no meio do livro apareciam e que me deixavam... Epá, como é que eu respondo a estas questões? Eu via como é que eles respondiam, mas eram grandes desafios também para nós pensarmos a nossa vida e a nossa maneira de ser como pessoas. Eu não diria que isto é um diário, mas é um registro conjunto de olhares, nesta altura do confinamento, a dois. Dizia na apresentação que é da conjugalidade, não sei se é da conjugalidade, mas sente-se imensa cumplicidade e intimidade nestes textos. Vocês falam em zangas, birras, amus e silêncios, mas eles não estão ali, imaginamos que sim. Todos nós que passamos uma conjugalidade confinados, sabemos que não há só cumplicidades, mesmo que as coisas corram muito bem. Mas então, como psicóloga e psicóloga social, gostava de vos dizer algumas coisas que este livro, eu acho que tem intuições que nós às vezes não temos sobre aquilo que são aspectos muito importantes da nossa vida. Em primeiro lugar, é a importância que o Humberto e a Djamila dão ao espaço. Dedicam o texto à casa e ao bairro e eles escrevem-lhes no fim a pedir para os levar com eles. E nós nem sempre temos consciência de que os espaços em que vivemos definem a nossa vida, por um lado. Nós somos, em grande parte, os espaços em que nós nascemos. Quem nasce ao pé do mar precisa do mar. Quem nasce nas montanhas precisa das montanhas. Os espaços não nos trazem só o sotaque ou nós gostarmos mais de coentros do que de salsa. Trazem-nos, nós trazemos os espaços connosco e os espaços moldam-nos, as casas moldam-nos. E esta consciência que o Humberto e a Djamila têm da importância que o espaço, que a casa, o bairro tem na vida deles é muito importante. Porque a maneira como nós estamos nos bairros e nos espaços define em grande parte, sei lá, como é que foi a nossa infância, ter corrido num espaço com mais espaços verdes à volta ou menos espaços verdes à volta define a nossa infância e nós somos as pessoas que somos por causa dos espaços em que nós nos desenvolvemos e a casa, aquele espaço daquele bairro é muito importante e marcaram a vivência antes e depois da pandemia e no livro isso é muito claro. Naquelas fotos sem pessoas percebe-se muito bem qual era o espaço em que eles construíam as relações deles. E depois, o que também é muito importante neste livro é que os espaços não são só a parte física, mas são principalmente a parte das pessoas. São as relações que mantemos com as pessoas dentro e fora de casa. E a ternura que aparece nos textos e nas fotografias, mas a ternura que aparece nos textos pelos vizinhos, quer sejam pessoas, quer sejam animais,
que povoam aquele bairro, é uma experiência muito, muito bonita de se ver. E temos a ideia de, através dos pormenores que eles nos retratam em palavras ou em imagens, que o que vemos não é só o que vemos, mas que há uma realidade subjetiva que está atrás de cada fotografia e de cada uma das pequenos pormenores que eles nos contam sobre a maneira como o cão corre um pátio ou da maneira como alguém levanta a mesa. Depois, a propósito do confinamento, também é, para mim, particularmente relevante a maneira como eles percebem que quem nos ajuda nesta vida são as outras pessoas e são as relações que nós temos com os outros. Quer as relações de grande cumplicidade e de amor, quer as relações de amizade profunda, de pessoas que nos respeitam e que nos aceitam e que sabem e gostam de nós mesmo que nós façamos disparates. E essas relações profundas aparecem aqui e há um diálogo engraçado de se a amizade precisa de estar ao pé de nós, se os nossos amigos precisam de estar ao pé de nós, ou se nós podemos ter amigos que nunca vimos, com quem nos correspondemos. São perguntas importantes para nós e então na altura do confinamento eu acho que nós todos percebemos a importância que têm os abraços, aquilo que dávamos por garantidos, não é? Abraçarmos as outras pessoas, estarmos com as outras pessoas. Agora as cotoveladas não têm nada a ver com um abraço. Mas para além dessas relações próximas que passavam e onde vou voltar a passar por abraços e por estarmos muito próximos fisicamente uns dos outros, há as outras relações que também são aqui muito bem descritas, que são as relações de alguma cumplicidade com as pessoas do bairro, que nós às vezes nem sabemos os nomes, mas com quem nos cruzamos e conhecemos os ritmos e sabemos que costuma fumar cigarros ou costuma passear o cão. Eu invento-lhes vidas às vezes, calculo que eles também, mas são pessoas quem nós construímos uma relação de cumplicidade por vivermos no mesmo bairro e por termos essa partilha daquele espaço e daquele café e daquelas rotinas naquelas zonas. E essas relações são também extremamente importantes para nós nos sentirmos pessoas, sentirmos semelhantes aos outros, que fazemos coisas como as outras pessoas e com quem partilhamos interesses, apesar de não serem umas relações de enorme profundidade, como são as relações de amor ou as relações de amizade. Mas são estas relações mais casuais que fazem parte da nossa vida. E à altura da pandemia, também aparece muito bem descrito neste livro, esta ambivalência que nós tínhamos entre chegarmos mais próximos daquelas pessoas que até com quem nós podíamos contactar, porque estavam no nosso bairro, não é? E o medo. Não é? Essa ambivalência entre querer-nos chegar mais próximos, mas termos medo das outras pessoas. Acontecia quando estávamos nas bichas para entrar num supermercado ou noutros lados. Aqui várias vezes também são retratadas esta ambivalência. E outro aspecto que também gostei muito de ver neste livro foi a relação com o tempo no confinamento. Em que o tempo às vezes parecia assim um enorme domingo, em que nunca mais acabava e também passava para a segunda e nunca mais acabava. E era complicado gerir aquele tempo sem aquilo que eram as nossas marcações normais do cotidiano. Não é? E quando estava a ler o livro dele, também me lembrei daquilo que a Jane Jacob fala sobre as cidades e dos espaços públicos, e ela chama mesmo uma espécie de um balé à movimentação das pessoas nos espaços públicos, porque as pessoas nos espaços públicos, eu estou a olhar para aqui, as pessoas movem-se, às vezes parece que estão a fazer uma coreografia num caos aparente, mas que se encontra uma lógica que deixámos de ter na altura do confinamento. As ruas passaram a ser espaços vazios sem esta coreografia das pessoas que lhes dava vida. E pronto, foi isto que eu pensei. Não sei se vos faz muito sentido. Eu estou imensamente grata pelo livro e pelo convite. Foi uma experiência muito bonita. Humberto, obrigado. Não sei se queres aproveitar agora para sim, reagir. Sim, quero reagir.
antes de mais, queria agradecer aos dois por terem aceitado estar aqui e as leituras generosas que fizeram, e posso falar em nome da Jamila, ficamos muito contentes pela vossa reação ser tão positiva. Queria tentar reagir a coisas ditas quer pela Luísa, quer pelo Pedro. Queria se calhar começar por uma coisa que a Luísa disse a respeito da importância para nós da casa e do espaço, a nossa relação com o espaço e com aquele bairro. Aquele bairro foi um bairro para o qual nós nos mudámos há 5 anos, pensando que íamos estar lá há pouco tempo. Numa solução de recurso, tivemos de encontrar uma casa depressa, instalámos-nos ali sem imaginar que a casa seria tão importante para nós. E a pouco e pouco a casa foi-nos mostrando uma coisa que, e aqui entro no território das coisas ditas pelo Pedro, uma coisa que um fotógrafo que para nós é muito importante, o Robert Adams, diz a respeito da sua própria casa. Aliás, não é a única citação explícita no livro, mas o livro que a Jamila está a ver é um livro do Robert Adams chamado justamente Around the House. E o que ele pensa sobre a casa e todo o espírito daquele livro vão ao encontro da nossa maneira de ocupar a casa e aquele bairro. Há uma coisa muito bonita que ele diz numa entrevista sobre a casa, como ele descreve a sua própria casa. Ele tem um casamento longo, como disse, com a Kirsten, como explicou o Pedro. Ele explica que eles veem a casa como uma espécie de resguardo contra a vida. Como me lembra uma frase belíssima do Fernando Pessoa, na verdade do Bernardo Soares, que dizia a casa como, a respeito da literatura e não da casa, como um baluarte contra a vida. E a casa tem esse elemento protetor que se tornou muito evidente neste momento da pandemia. Portanto, o livro é feito a partir... Antes de ver o livro, começou por haver um diário fotográfico que eu comecei por fazer casualmente durante o período do confinamento. E são imagens a partir de casa e dentro de casa e em redor da casa. E à medida que, quer dizer, não havia um pensamento definido acerca daquilo que queríamos fazer. Aliás, nunca foi imaginado como um livro antes das imagens aparecerem. E ao longo do processo de tratar as imagens, algumas coisas foram se tornando evidentes para mim e fomos conversando sobre isso. Nomeadamente o facto de a pandemia estar a tornar evidente que existia um momento da nossa vida e um momento na vida daquele bairro que já não coincidiam. Nós fomos viver para ali numa altura em que o bairro estava bastante envelhecido, era um bairro bastante silencioso. Com o confinamento aconteceu uma coisa um bocadinho inesperada e quase milagrosa, que é que nunca houve tanta gente na rua como durante a pandemia. E continua a ser assim, as pessoas ganharam o hábito de estar na rua. Mas ao mesmo tempo, e isto agora é uma nota histórica lateral, como a mudança da nova SBE para Carcavelos, todo o mercado imobiliário mudou naquele bairro, porque é relativamente próximo. E o que aconteceu é que o bairro rejuvenesceu nos últimos 2 anos, ano e meio. Encheu-se de crianças. E subitamente, nós que somos um casal sem filhos, começamos a ver isto com algum distanciamento e a percebermos que nós já não fazemos parte do rejuvenescimento daquele bairro. E ao mesmo tempo a admirar e a contemplar aquilo com grande alegria, porque a ver a alegria a regressar ao bairro, as crianças a ocupar o espaço. Há um aspecto interessante a propósito daquele bairro, que é nós tínhamos uns vizinhos de cima russos que trouxeram uma data de práticas novas para o bairro, nomeadamente de brincar com os filhos no Alcatrão, a desenhar o Alcatrão todo ao longo da rua. Ele começou a pendurar cordas e a fazer balouços nas árvores ao lado de casa, e subitamente os miúdos portugueses que estavam impedidos de usar o espaço municipal, que estava vedado, vieram todos brincar para as cordas, e os pais começaram a montar cordas também para os seus próprios filhos, e subitamente toda a diversão do bairro se mudou para frente da nossa janela. E nós víamos isto ao mesmo tempo com alegria e algum sentido de que éramos espectadores e não participantes nisto.
já não sei porque é que eu comecei a dizer isto, mas, portanto, a percepção desta discrepância de momentos de nossa vida, do que se passava nos interiores e aquilo que se passava nos exteriores, tem que ver com esta consciência espacial, uma espécie de alegria por ver o espaço ocupado daquela maneira e um questionamento acerca da maneira como nós lidávamos com a nossa própria casa no momento em que estávamos confinados. Outra coisa que eu gostava de dizer agora, passando um bocadinho para as coisas que o Pedro disse, o Pedro referiu uma série de casamentos que nós conhecemos e que admiramos. O casamento do Kertész, os casamentos, pelo menos o segundo casamento do Robert Frank, o casamento de Robert Adams e da Kirsten. E isto introduz uma série de citações que vêm à boleia destas relações. Há uma série de citações que vêm no livro, citações não só textuais, mas também visuais. E aquilo que o Pedro não disse, e agora aproveito para lhe fazer uma homenagem, a citação mais evidente do livro é aquele galgo, que é o nosso cão. É um cão que nós só compramos por causa do Pedro... Compramos, não. Adotámos por causa do Pedro Letria. Eu comecei a fotografar por causa de um livro do Pedro Letria chamado Mármore, que começa com retratos de galgos. E portanto, o Pedro Letria é citado não apenas dentro do livro, mas todos os dias da nossa vida. Eu agradeço essa nota, mas devo lembrar que é de um livro de regras que se trata a nossa presença aqui hoje, claro. E portanto eu quero voltar ao teu livro. E aproveitava, desculpa, só uma questão, que é, o livro tem um subtítulo e esse subtítulo desaparece. Não aparece, digamos, não é em lado nenhum mais em forma de índice ou a vida em redor do centro. E eu gostava que tu pudesses falar um bocadinho desse centro, que não é só um jardim circular, não é? Ou será? Há essa dupla... Esse subtítulo tem essa dupla leitura, porque literalmente aquele bairro é um bairro que vive em redor de um centro. Há um centro de apoio a pacientes com paralisia cerebral instalado no centro do bairro, e o bairro gravita um pouco em torno dele. E a nossa primeira experiência daquele bairro foi essa. A ideia de uma vida em redor do centro é essa. Mas isso é assim a leitura mais, se quiserem, mais literal. Há uma leitura mais ampla e que nos diz mais, que tem que ver com a experiência de viver fora do centro de Lisboa, longe dos centros de poder, longe dos centros de decisão, como um bocadinho é uma ideia que vem de uma... Há um fotógrafo que aqui não é citado nunca, mas que está sempre presente nas nossas conversas e na nossa... e na minha maneira de olhar para a fotografia, que é um fotógrafo italiano chamado Guido Guidi, que explica, a quem perguntaram uma vez porque é que ele só fotografava em sítios meio sem estrutura e isolados e vazios. E ele deu para isto uma resposta muito astuta e que me fez pensar muito. Ele falou descreveu o que se passava na pintura renascentista, em que os painéis com a Nossa Senhora, no centro está a Nossa Senhora, depois vêm os anjos, os santos, e depois as figuras mais importantes, e depois existem já quase nos limites da pintura, aparecem os anjinhos. E era aí que ele gostava de trabalhar, na zona dos anjinhos, isto é, em espaços onde o poder não exerce a sua pressão. E a nossa vida naquele lugar é muito agradável por isso. É um bairro onde não se sente esse género de pressão. Obrigado. Eu aproveitava também para dar conta que se as pessoas aqui presentes quiserem colocar perguntas, podem fazê-lo. Só peço é que, se o desejarem, digam e que mantenham a máscara colocada e um colaborador irá ter convosco com o microfone à distância. Mas, portanto, se alguém estiver interessado, diga, por favor. Entretanto, eu fiquei muito perplexo, porque o que eu fiz ao ler o livro foi ler e ver
as fotografias e tentar imaginar como surge um livro a meias. Tu há pouco contaste que foi a partir da edição das imagens que o seu nexo se foi tornando visível. Mas como foi essa troca com, ou a partilha, essa mostra à Djamília e ela sentir que tem um texto que faz sentido incluído? É uma coisa que acontece com alguma naturalidade. Portanto, eu começo nas primeiras semanas toda a gente estava muito perplexa e sem saber bem o que fazer, e a minha reação penso que foi ir passear o cão, ir fotografando, ir tratando as imagens sem pensar muito bem no que estava a fazer. A pouco e pouco o que aconteceu foi que isto foi a única coisa realmente consciente neste processo, foi eu pensar de uma forma muito clara que a ocasião da pandemia proporcionava uma coisa para a qual eu nunca tinha estado preparado antes e que há muito queria fazer, que era fotografar o bairro e fotografar as coisas ali à volta. E simplesmente fiz isso sem questionar muito o que é que queria fazer. E à medida que as coisas foram aparecendo, fomos conversando sobre o que as imagens nos mostravam. E a Djamília foi escrevendo coisas que postas ao lado das imagens notavam alguma constância de tom. Eu penso que isso se nota no livro. O tom das imagens e o tom do livro é muito parecido. E começámos a perceber que as coisas se entrelaçavam com muita naturalidade e sem necessidade de grandes explicações acerca das razões pelas quais misturamos ficções e ensaios e anotações de diário e crónicas. É que, na verdade, são tudo coisas com o mesmo espírito e muito próximas umas das outras. E então as coisas nascem assim, com naturalidade, de conversas diárias, de muito tempo nas mãos. Há uma coisa, ainda ontem fizemos uma entrevista aqui com o Bruno Vieira Amaral, que é para quem não conhece, um romancista português, que também publicou um livro recentemente, um livro de imagens, ou com um fotógrafo, na Fundação. E tornou-se claro uma coisa que um contraste entre a experiência dele da pandemia e a nossa experiência, que ele tem muitos filhos, então a vida dele era caótica e ele queixa-se disto. Nós, não tendo filhos, temos muito tempo para conversar, para ouvir música, para olhar para fotografias, para ler as coisas um do outro, e é natural que no contexto disso as coisas vão aparecendo. Há uma ou outra coisa no livro que são textos já publicados noutras, ou escritos por outras ocasiões, ou publicados noutras alturas. São 2 ou 3 textos nestas circunstâncias. E nós percebemos que eram textos perfeitos para a composição de conjunto do livro. E as coisas apareceram assim. E a sequenciação das imagens obedece a alguma métrica particular, a alguma cronologia? Ou quais foram as suas... A versão cronológica disto foi publicada originalmente, foi sendo publicada na minha página pessoal, e entretanto, como íamos fazer o livro, tirei-a de lá, não está disponível. E era uma cronologia com centenas de imagens, que funcionava por acumulação, em que aquilo que a Luísa falava e que o Pedro Penso também mencionou, a maneira como nessas imagens eu tentava explorar justamente pequenas diferenças, os pequenos acontecimentos, quer da vida doméstica, quer da vida do bairro, coisas que aconteciam ou umas a seguir às outras, ou em dias repetidos, as mesmas pessoas a passarem nos mesmos sítios, a posição dos seus corpos ser muito semelhante. Era um livro que funcionava muito era um conjunto fotográfico de algumas centenas de imagens cujo segredo ou cuja chave de composição, caso fosse publicada nessa versão, é justamente a acumulação. Não é? Neste caso, tem sido necessário reduzir o conjunto de imagens para 56, porque seria um livro incomportável e muito, muito grande. Aquilo que tentei preservar foi uma versão desta ideia em síntese, em que esse género de repetições, esse género de simetrias e paridades, como
como mencionaste a propósito do Machado de Assis, fosse ainda assim preservado, apesar do número mais reduzido de imagens. Portanto, a composição do livro segue dois princípios: a percepção dessas simetrias, dessas repetições, e o arco de um dia. Portanto, dar a ilusão de que aquilo é um dia só. Portanto, começa de madrugada, ainda o cão está a acordar, e termina, já a Jamila está a dormir. Desculpa, um pouco como temos aqui na capa e contracapa. Exatamente. O Pedro há pouco mencionou, e as pessoas que lerem o livro perceberão a razão desta citação que ele estava a fazer. O livro segue um pouco a percepção que teve o Machado de Assis, ou uma personagem de Machado de Assis, que é o Conselheiro Aires, num dos seus... O Machado de Assis, para quem não conhece, é um romancista brasileiro, o maior romancista da língua portuguesa, na minha opinião, até hoje. E tem cujos livros tardios são obras-primas. E os seus livros tardios têm como narrador este homem que é um reformado, o Conselheiro Aires. E este Conselheiro Aires, no Memorial de Aires, há um dos textos deste livro que comenta o Memorial de Aires. E no Memorial de Aires ele diz esta frase a respeito da vida que me parece uma frase sábia, que é: a vida é uma repetição de atos e meneios. E a composição deste conjunto de imagens obedece a esta percepção do Conselheiro Aires, de que a vida é uma repetição de atos e meneios. E aquilo que eu procurei com as imagens fazer nesta sequenciação foi justamente preservar essa ideia. A ideia de como, embora qualquer leitor poderá imaginar que aquilo são imagens feitas ao longo de muito tempo e não num dia só, aquilo que eu procurei fazer foi preservar estas repetições e tentar encontrar a beleza nesse aborrecimento, na rotina, na monotonia da pandemia, do confinamento. Luísa, não sei se... Eu posso lhe perguntar? Gostava de perguntar ao Humberto como é que ele acha que vai ser recebido no bairro o seu livro? Eu acho que com interesse. É um bairro muito amistoso, ou relativamente amistoso. Não é completamente amistoso, mas é relativamente amistoso. E, sobretudo, a população mais recente do bairro poderá agora finalmente encontrar uma explicação para quem era aquele tipo a tirar fotografias a toda a hora, que eles talvez tenham estranhado. Alguns vizinhos de quem nos tornámos amigos sabem da existência do livro e irão receber um exemplar, e em alguns casos até já viram o livro e viram as imagens, e o livro não, mas as imagens sim, e ficarão certamente muito contentes. Nós deixámos lá bons vizinhos, alguns amigos e uma série de desconhecidos com quem nos cumprimentamos na rua. Acho que vão receber bem. É um bairro a respeito do qual já existem vários livros, portanto é mais um para acrescentar à coleção. Acho que eles gostam disso. Muito obrigado aos dois, e eu próprio agradeço também esta oportunidade. Parece que temos que terminar para efeitos de renovação do espaço. Portanto, boa tarde. Muito obrigado. E de seguida haverá assinatura de exemplares do livro ali na banca ao lado, com a presença do Humberto. Muito obrigado por terem vindo.